Olá pessoal, meu nome é Marcelo Colavito e esse é o Palhaço de A a Z. E hoje vamos falar sobre a letra C, de clown. Muito bem, esse canal é para falar sobre palhaço, clown. E por que esses dois nomes, o palhaço, clown? Vou deixar para explicar o palhaço quando chegarmos lá no P, mas aqui no C vamos falar clown. Qual a origem desse termo, Então suspeita-se que a origem desse termo venha da palavra clod, que é do inglês arcaico, que significa camponês, rústico, homem do campo, homem simples, da terra. E daí então a gente tem uma ideia muito interessante, por que então, o que ele tem a ver com a comicidade? Aqui no Brasil nós temos alguns personagens cômicos que são muito interessantes porque eles vêm também dessa origem camponesa. Por exemplo, quem aqui já ouviu falar do Mazzaropi? O Mazzaropi é um nosso grande palhaço, representante aqui do século passado nos cinemas. O Mazzaropi era um camponês rústico, ou seja, o caipira. Então, para nós, a tradução de Claude, que se adequa um pouco mais, é a ideia do caipira. O caipira ele é ligado à terra, é ligado a essa origem camponesa, mas não necessariamente. Por exemplo, minha avó costumava dizer para mim, quando eu entrava num lugar, ficava um pouco acanhado, ou quando eu não sabia lidar com alguma coisa mais urbana, mais da civilização, ela falava: larga de ser caipira, vem aqui, larga de ser caipira, não mexe nisso. Aí como isso funciona? Você é caipira, você não sabe como funciona. Então, para nós, esse termo vem bem a calhar, porque o palhaço, clown, a ideia do clown, é aquele que tem uma dificuldade, uma inabilidade para lidar com as questões do mundo moderno contemporâneo. Um filme clássico que eu acho que muitos de vocês devem conhecer se chama Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. O Charlie Chaplin também é um clown, um dos mais famosos, mais clássicos clowns da história do cinema, por exemplo, com certeza. E nos tempos modernos você vê justamente isso, é um sujeito simples, um sujeito que você vê que ele é um sujeito oprimido pelo sistema, pelo esse pensamento hegemônico, que quer conformar todos e todas dentro de um molde de como deveria ser a sociedade e tal. E ele tem ali uma certa inabilidade, ele está um pouco inadequado, Tem uma cena clássica onde ele está ali na fábrica, ele é contratado para apertar os parafusos e ele vai querendo fugir daquela situação de mecanicidade, mas ao mesmo tempo se tornando mecânico, e aquilo vira uma grande confusão na fábrica, Então o palhaço, clown, dentro dessa origem etimológica da palavra, é esse sujeito inadequado ao meio onde ele está. E ele está inadequado porque ele é de um outro contexto. É quase como se ele tivesse sido deslocado de um contexto e colocado num outro, aonde ele não é uma peça que foi feita para aquele contexto. Então aqui tem uma crítica social muito interessante, Será que o ser humano ele foi feito para esse contexto dessa modernidade, aonde tudo está dentro da informática nos tempos de hoje, ou tudo está dentro de máquinas que elas são organizadas para funcionar dentro de um tempo justo, adequado, certo, dentro de um espaço e dentro de uma ideia, de uma expectativa, É como se o clown ele fosse esse sujeito mais livre, mais ligado à espontaneidade, à origem da natureza, e ele fosse colocado dentro de um sistema onde ele precisa se adequar, ele precisa se encaixar como se fosse uma peça de um mecanismo. E com certeza ele não tem encaixe. O clown é aquela peça que não encaixa nesse mecanismo. Então ele é subversivo, ele é irreverente por causa disso. Então a função do clown é mostrar que a gente é muito mais do que aquela peça que se encaixa. Alguns autores colocam que na trajetória histórica se usava falar clown para o branco e o Augusto é chamado de o excêntrico. Então, historicamente, você tem algumas designações. Então, se você for buscar alguns livros que falam da história do palhaço, da história do circo, da história
do clown, você pode achar essas designações, mas que hoje em dia a gente não costuma utilizar mais. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês uma curiosidade, né? Eu comecei a estudar clown no começo dos anos 90 em São Paulo. Quando eu comecei a estudar era uma febre, era uma coqueluche. Vários grupos de teatro procuravam cursos de clown, mestres de palhaçaria de clown mesmo, né? O termo utilizado era clown. Porque havia um preconceito contra o termo palhaço. Palhaço era designado aquele do circo. E o clown não, o clown seria mais sofisticado, ele seria um palhaço para o teatro, um palhaço para ocasiões onde você precisava de mais sofisticação, né? Onde você precisava de algo um pouco mais intelectualizado. Então convencionou-se chamar de clown os artistas, né, que exerciam essa função cômica, né, esse papel cômico no teatro, de uma maneira até superior, arrogante. E com o tempo foi-se tendo o entendimento de que a função social, né, a função histórica, a estética dessa figura, ela é a mesma, tanto para o clown quanto para o palhaço. As origens etimológicas das palavras são diversas e existe alguma diferença de configuração, até de meio. Desde o princípio, aqui no Brasil, se chama o palhaço de circo de palhaço, e a palavra clown ela veio mais posteriormente, então ela foi uma palavra importada. E aí começou a ter uma tensão entre os artistas. Por exemplo, o próprio grupo dos Parlapatões, eles começaram a achar muito arrogante ficar chamando de clown, e eles se aproximaram do circo. O circo e o teatro foram se aproximando, né, havendo contribuições de um com o outro, e começou a ser pensado de forma preconceituosa você falar, distinguir o palhaço do clown. Então na década de 90 o clown era o artista superior, sofisticado do teatro. Lá para os anos 2000 começou-se a pensar que isso estava dividindo a classe artística, dividindo esses artistas que tinham a mesma função. Hoje em dia tanto faz você falar clown quanto você falar palhaço. Muitos entendem quando você fala palhaço é que você está falando mais do circo, de um artista um pouco mais histriônico, de uma comédia mais física, né? E o clown de uma comédia mais sutil. Tanto que a ideia do clown é a ideia do sublime, né? A gente fala dessa comicidade a partir do sublime. E o sublime pensando assim, o palhaço, o clown, ele está relacionado a essa estética da infância, essa estética da ingenuidade, né, da inocência. A Silvia Leblon é uma colega artista, palhaço, e ela costuma dizer que você ser clown, você ser palhaço, é você atingir novamente a inocência após a experiência. Então essa ideia desse lugar da inocência, ela está relacionada com o sublime. Já o palhaço, muitas vezes, ele está relacionado também um pouco com o grotesco, com a bufonaria. Então talvez o palhaço ele admitiria essa cor, né? Essa estética um pouco mais do grotesco e tal. Mas hoje em dia a gente tira esses limites. Então eu posso designar tanto clown, palhaço, o artista que age, né? Que atua tanto na rua quanto no circo, quanto em eventos, nos hospitais e no teatro. Então quando eu falo clown, eu estou querendo dizer palhaço. Hoje em dia não existe mais essa designação. E aí, você gostou desse vídeo? Então lembre-se de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de dar o seu joinha. E aproveita, deixa um comentário aqui embaixo. Afinal, para você, é clown ou palhaço? O que você costuma dizer?